Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje eu acordei com vontade de falar de vinho, então a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto meio polêmico. Vinho tem açúcar? O produtor pode jogar açúcar dentro do vinho? Então fica comigo para você saber um pouquinho mais. Antes de mais nada, pessoal, olha só. Por favor, se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos, com as amigas que gostam de vinho, tá? Ah, Diego, você pede sempre. Mas quando eu não peço, você esquece. Bota a mão no coração, não é verdade? Agora vamos lá, pergunta simples, né? Vinho tem açúcar? Aí é que tá, essa resposta é simples. Tem, sim, todo vinho tem açúcar, né? Quando a gente pensa na uva, é uma fruta rica em açúcares, principalmente glicose e frutose. E são realmente esses açúcares que depois da fermentação vão ser transformados em álcool, tá? Mas por mais que o produtor queira vinificar um vinho seco, né, aquele vinho que quase não tem açúcar, ele quase não tem açúcar, sempre sobra um catatauzinho de açúcares não fermentáveis, a gente chama de açúcar residual, e que geralmente nem trazem nenhum paladar doce à sua boca, tá? Mas eles estão presentes lá dentro. E ainda tem um detalhe bem importante. Às vezes o produtor não quer fazer um vinho seco, né? Ele quer fazer um vinho meio seco para ter um toque maior de açúcar, ou um vinho doce para ter bastante dulçor. E aí ele tem diversas técnicas de enologia para interromper a fermentação. Ele não leva a fermentação até o final. Um grande exemplo disso é esfriar o tanque. Ele esfria o tanque, as leveduras, os fungos começam a adormecer, não tem tempo de fermentar, e aí ele filtra o vinho. Ele vai tirar um vinho meio seco ou um vinho doce, dependendo do teor de açúcar que ele tenha lá dentro. Mas até aí, nada demais, né? A polêmica vem quando surge a pergunta: mas o produtor pode jogar sacarose, vulgo, açúcar de cana ou açúcar de beterraba dentro do vinho? Ele pode fazer isso? Pode. E pode fazer em dois momentos diferentes. É isso que eu queria que você entendesse e é esse que é o assunto polêmico. Então vamos dividir esse episódio agora em duas partes. A primeira, quando o produtor joga o açúcar, a sacarose, antes da fermentação. E a segunda, quando o produtor joga a sacarose depois da fermentação. Vamos entender. Para vocês terem ideia, na virada do século XVII para o século XVIII, teve um químico francês chamado Antoine Chaptal, que ele descobriu uma coisa legal. Quando ele jogava açúcar de beterraba antes da fermentação do vinho, o teor alcoólico do vinho disparava, né? Claro, porque a sacarose lá dentro ela também vira nutriente para o fungo transformar em álcool. E esse procedimento acabou virando chaptalização, em homenagem ao francês que descobriu, e até hoje ele é usado no mundo. É claro que ele é usado entre aspas, porque existem países que autorizam e países que não autorizam. Por exemplo, a chaptalização na Espanha, Portugal, Itália, Chile, Argentina, ela é proibida, completamente proibida. Enquanto que em outros países, como França, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Canadá, ela é autorizada, tá? Óbvio que dentro de alguns limites. Mas para que serve a chaptalização? A chaptalização serve para você aumentar o potencial alcoólico de um vinho, não é para deixar ele doce. Pensa só nos anos mais frios. A uva não consegue amadurecer bem, seja porque chove muito ou porque os dias estão nublados, não tem muito sol. Sem sol, a planta não faz fotossíntese, sem fotossíntese não tem açúcar, sem açúcar não tem álcool. Então, quando o produtor joga a sacarose lá dentro, ele permite que aquele vinho dispare e vá num teor alcoólico mais comercial, tá? Aí você me pergunta, Diego, e a chaptalização em si tem algum problema? Ela traz uma qualidade ruim para o vinho? Não traz, até porque a sacarose em si, ela é composta de glicose e frutose, então não muda muita coisa, você não consegue sentir um aroma diferente por causa dos álcools que a sacarose faz. Mas existe um grande detalhe aí. A chaptalização, ela geralmente está associada a uvas que não amadureceram bem, ou a uvas que não têm muitas características, tá? Eu já citei o exemplo da uva mais verde, que não ganha teor de açúcar, e eu posso citar outro. Vamos pensar num produtor que foca em produtividade, em quantidade de vinhos. Um produtor que foca na qualidade do vinho, ele tem poucas videiras, e cada videirinha num pedaço de terreno ali vai ter poucos cachos de uva, então as videiras vão extrair daquele terreno os nutrientes, e os nutrientes vão ser concentrados dentro da uva. Vai ter bastante açúcar, tá? O vinho vai ter um teor alcoólico muito bom. Mas se por outro lado o produtor ele quer quantidade, não qualidade, ele deixa a produtividade rolar solto, com videiras com dezenas, centenas de cacho. É muito vinho.
mas os nutrientes daquele solo vão ter que ser dissipados, diluídos em todas essas uvas. Então, às vezes, a uva não alcança o teor de açúcar suficiente para fazer um vinho de alta qualidade. E o produtor vai lá e adiciona o açúcar de cana ou açúcar de beterraba, tá? Então, voltando à pergunta que eu fiz para você no começo, a chaptalização em si não traz baixa qualidade, mas ela está ligada a frutos que nem sempre têm uma qualidade perfeita e que nem sempre fazem bons vinhos. É claro que a chaptalização torna o vinho mais barato, porque o produtor, como eu falei, ele pode ter uma produtividade grande. Se ele tem uma produtividade grande, por mais que as uvas não sejam tão boas, ele tem muito vinho e aquele vinho vai ficar mais barato. E o açúcar é barato também, a sacarose é barato. A questão é que você cria no mercado uma concorrência desleal a partir de um momento em que ninguém no mundo todo precisa dizer para você que o vinho foi chaptalizado. Então, se você pegar dois vinhos de 13% de álcool e comparar os dois, você não consegue dizer qual vinho tem chaptalização e qual vinho não tem. E aí, quando você pega um vinho chaptalizado, às vezes ele tem taninos ainda vegetais, uma pegada mais ácida na boca, que é até agressiva, ou um vinho diluído, um vinho aguado, que não tem características plenas e cheira muito forte a álcool. Enquanto numa uva que amadureceu muito bem, num vinho feito com uma uva que amadureceu naturalmente, você não tem essas características, você tem um vinho mais equilibrado. Então eu não estou falando para você que a chaptalização deveria ser proibida. É claro que não. Mas na minha opinião, pessoal, na minha humilde opinião, eu acho que a informação de contrarótulo deveria dizer mosto de uva fermentada, lá no ingrediente, mosto de uva fermentada com correção de chaptalização. Mas isso não acontece e você não sabe, infelizmente, beleza? E eu queria citar um exemplo maior ainda. Vamos pegar o Brasil, pra vocês terem ideia, tá? E eu não estou usando o Brasil como síndrome de cachorro vira-lata, não. Pelo amor de Deus, adoro vinho brasileiro, adoro a produção nacional. Mas é um exemplo bom pra gente, porque a gente está cada vez mais conhecendo os vinhos brasileiros. No Brasil, pra vocês terem ideia, a gente pode corrigir o vinho, o produtor pode corrigir o vinho em até 3% de álcool. Na verdade, é 3 pontos percentuais de álcool, tá? Então, vamos supor que ele plantou Cabernet Sauvignon. Ele conseguiria fazer um vinho de Cabernet Sauvignon no ano ruim, ou com um vinho diluído, que alcançaria 10% de álcool. Aí ele adiciona sacarose e o vinho chega a 13%. Agora você imagina uma Cabernet Sauvignon amadurecida no Brasil que não tem tanto potencial de álcool. Provavelmente essa uva amadureceu mal, essa uva vai ter toque vegetal, vai cheirar a pimentão, os taninos vão ser marcados, a acidez vai ser agressiva na boca. Compara agora com um Cabernet Sauvignon brasileiro que amadureceu muito bem. Um Cabernet Sauvignon macio, que tem presença de taninos, mas bem amadurecidos, tem um final longo, uma uva concentrada. Então, para mim, se o contrarótulo da bebida tivesse essa informação, tivesse essa indicação, seria muito mais fácil. Por mais que o vinho chaptalizado chegasse no mercado por R$45, por exemplo, e o vinho sem chaptalização chegasse por 60, não era concorrência desleal, porque, obviamente, as informações estão no contrarótulo. Escolhe quem quer, existe público para todo tipo de vinho. Beleza, pessoal? Então essa é a minha opinião, mas eu queria saber de você. Posta aí, Diegão, você tá viajando, tem que ter isso não? Ou se você concorda comigo e acha que isso não prejudicaria? Porque quando a chaptalização é apontada, se ela fosse, a gente beneficiaria o pequeno produtor que foca na qualidade. Enquanto que quando a chaptalização não é apontada, você favorece a produção de larga escala, a produção de grande volume, a produção industrial. Agora, vamos passar para outra parte do episódio. Vamos falar de adoçamento. Pois é, quando o produtor adiciona sacarose depois do vinho pronto, a gente está falando de adoçamento. Ele usa aquele açúcar para adoçar o vinho, tá? Isso é mais comum do que você imagina quando a gente fala de vinho espumante. Independente do método de produção, quando a gente tem o vinho espumante, no final da produção, ele geralmente recebe lá um negócio chamado licor de expedição, que é um xaropinho, basicamente uma mistura de algumas coisas que dão a vertente da casa para aquele espumante, mas principalmente açúcar, sacarose, né? Por quê? Porque é importante você dosar aquele espumante. Já viu aquelas letrinhas? Brut, Extra Brut, Nature? Pois é isso que é a dosagem do espumante e fala justamente do teor de açúcar que ele tem, tá? A gente às vezes tem pouca oportunidade de falar disso, mas é extremamente importante. É isso basicamente que define o estilo de espumante que você gosta, que você quer comprar, tá? Então eu vou deixar aí para você ver a tabelinha, só para você ter uma ideia. Os vinhos espumantes brasileiros, eles são classificados de acordo com essa tabelinha que você tá vendo aí.
A tabelinha europeia é um pouquinho diferente, mas é muito parecida. E como eu falei, pessoal, isso acontece no mundo todo. Em champanhe eles adicionam o licor de expedição com sacarose no final, no Brasil, no México, na Austrália, Nova Zelândia, em qualquer lugar do mundo em que se faz espumante, tá? E você pode perceber aí que o espumante Nature é aquele que tem o menor teor. É aquele que não recebe açúcar. Ele tem até 3 gramas de açúcar por litro, mas isso aí é açúcar residual que sobrou da fermentação. É por isso que ele é chamado de Nature. Agora, quando você começa do Extra Brut, do Brut, você começa a ver o açúcar crescendo, né? Cai aí na tabelinha no espumante sec ou seco. É coisa engraçada. O espumante seco, ele tem muito açúcar. Você tem a ideia de que ele é um vinho sem açúcar, mas não é. Quando você pega um espumante seco, ele tem açúcar pra caramba. Depois vem o demi-sec e depois o espumante doce, beleza? E só para complementar esse conteúdo, no Brasil a gente tem um produto muito particular chamado espumante moscatel. O espumante moscatel é sempre doce e ele pode sim também receber a adição de sacarose. Agora, quando a gente sai dos vinhos espumantes, realmente, eu confesso, é muito difícil você ver um vinho adoçado com açúcar no mundo, tá? Isso não é bem visto e na maioria dos países, e eu tô falando maioria para não dizer quase todos, adoçar o vinho com sacarose é proibido. Se o produtor quiser adoçar o vinho, ele geralmente tem que usar o mosto da uva não fermentado. O que é isso? Ele vai lá, pega as uvas para fazer um vinho, esmaga, vai vinificar uma parte delas e vai guardar a outra parte numa geladeira. Geladeira não, num tanque gelado, né? Vinifica esse vinho e no final, se ele quiser adoçar, ele pega esse suco espremido de uva e joga lá dentro. Como ele não fermentou, ele é rico em açúcar. Então essa é a reserva de açúcar que o produtor pode usar, mas sacarose, açúcar de cana e açúcar de beterraba geralmente não. Então aí a gente tem que parar e pensar no Brasil. Isso porque o conceito brasileiro é um pouco diferente. Quando a gente vai para a Europa, o conceito de vinho de mesa lá é atrelado a um vinho genérico, que não está ligado a nenhuma região. Ele não tem denominação de origem, não tem indicação de procedência. Esse é o vinho de mesa. Mas eles geralmente são feitos com uvas viníferas europeias, tá? Existem algumas exceções de vinhos feitos com uvas híbridas na Europa, mas geralmente são produções locais, produções orgânicas em centros urbanos, tá? Vinhos para consumo local. Quando você vem para o Brasil, esse conceito muda. O vinho fino é o vinho feito com uvas viníferas europeias e o vinho de mesa, ele tem a ver com a uva. O vinho feito com uva americana ou vinhos feitos com uvas híbridas, beleza? O produtor pode fazer vinho de mesa com uva vinífera europeia? Pode fazer, qualquer uva. Só que ninguém faz isso, né? Porque é a mesma coisa que rasgar dinheiro. O produtor que tem uva vinífera europeia, ele vai fazer vinho fino, ele não vai fazer vinho de mesa. Então a gente pode sintetizar, pode resumir dizendo que o vinho de mesa é aquele vinho de uva americana ou vinho de uva híbrida. E aí no Brasil, vinho de uva fina, vinho fino, não pode ser adoçado com sacarose. Ele até pode ser chaptalizado antes da fermentação, ele até pode ter açúcar residual que sobrou da fermentação, mas adoçado com sacarose ele não pode, beleza? Mas o vinho de mesa pode. A sacarose entra como ingrediente adicional. Então às vezes você pega um vinho lá, por exemplo, da uva Isabel, da uva Bordeaux, e ele pode ser suave. Suave no Brasil é a mesma coisa que vinho doce. E nesse caso ele muito provavelmente foi adoçado com sacarose. E tem um detalhe ainda, sabe? O vinho de mesa brasileiro suave, o doce, né? Ele tem que receber até um conservante a mais, beleza? Porque os vinhos finos geralmente recebem os sulfitos, tá? Que são antioxidantes. Mas o vinho de mesa, ele além de sulfito, ele precisa receber o sorbato de potássio, que ele é um antifúngico, né? Porque você precisa esterilizar, digamos assim, o vinho, porque é um vinho leve, um vinho de mesa, que não tem conservantes naturais, não tem muita acidez, não tem muito tanino, não tem muito álcool. Se você tiver açúcar lá dentro, ele pode voltar a fermentar dentro da garrafa. Então o produtor precisa adicionar o sorbato de potássio para poder esterilizar e matar todos os resíduos de leveduras que eventualmente existam lá dentro. Então é um aditivo químico a mais que o vinho de mesa suave geralmente recebe. Então, pessoal, você pergunta para mim, o vinho de mesa, o açúcar para adoçamento, atrapalha a qualidade do vinho de mesa? É aquele negócio, pessoal. O vinho de mesa, ele é feito para ser um vinho mais barato. As uvas são mais produzidas e são mais resistentes. E, eventualmente, no processo, a maioria dos vinhos de mesa não tem uma qualidade tão destacada assim, para ser bem sincero. Existem bons vinhos de mesa no Brasil, a gente pega o Vale da Uva Goethe lá em Santa Catarina, são uma indicação de procedência brasileira para vinho de mesa, porque a uva Goethe é uma uva híbrida. Então tem vinhos legais. Mas a grande questão é, em sua maioria, como o vinho de mesa é pensado para ser um vinho mais barato, ele acaba sendo, em regra,
um vinho de qualidade um pouquinho menor. Então, se você gosta do adoçamento do vinho, eu não vejo que isso vá prejudicar. É claro que não vai enaltecer a qualidade do vinho, né? Mas prejudicar não vai. E eu não sou pilhado com um vinho que recebe açúcar para ser adoçado. Por quê? Porque quando você vira o contrarótulo, se o produtor adicionou açúcar para adoçar, ele é obrigado a botar nos ingredientes mosto fermentado de uva e açúcar. E tem que botar o sorbato de potássio também lá. Então, a informação tá lá. O consumidor, ele tem transparência. Não vai trazer qualidade para aquele vinho, mas você tá aí para escolher, tá? Se você não se importa tanto com isso, que é um vinho mais barato, tá lá. Então, o açúcar para adoçamento é muito mais transparente que o açúcar para chaptalização no Brasil. Beleza, pessoal? Esse é um conteúdo que eu queria trazer, eu sei que ele é mais sério, mas eu acho importante apresentar para vocês como são os vinhos brasileiros e como são os vinhos no mundo também. Porque essa polêmica de chaptalização, por exemplo, existe na Europa, tá? É português brigando com francês, porque os portugueses não querem que os vinhos franceses sejam chaptalizados. Porque um vinho francês de 13% de álcool entra no mercado português, no mercado do mundo, brigando com o vinho português, que é mais, digamos assim, livre de correção, porque ele não recebe chaptalização, é proibido por lei. Se ficaram com dúvidas, coloquem nos comentários, comentem, curtam, já falei, deixe o like, compartilhe com os amigos e, claro, a gente fica muito feliz sempre de trazer conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima, saúde, cheers! É o cheers do Rodrigão, né?